Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Celebramos a festa de todos os santos e santas. E para nós, este é um dia de grande alegria, de profunda esperança. Porque, olhando para os santos e as santas, nós podemos celebrar a grandeza e a força do amor de Deus que opera em todos nós. Os santos não chegam a esconder a graça de Deus ou a limitar a força de Deus, a sua graça em cada um de nós. Muito pelo contrário, são um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer com a nossa natureza humana. Os santos nos revelam que Deus, de simples criaturas marcadas pelo limite, pelo pecado, pode fazer santos. É para nós uma alegria profunda, porque olhar para estes nossos irmãos e irmãs que viveram na plena comunhão com Deus, que viveram na sua vida a graça de Deus, seguiram com fidelidade a sua palavra e como que emprestaram a sua carne a Deus para Ele se fazer presente com o seu amor no meio de nós, nós reconhecemos que não somos condenados a viver no pecado, que não somos condenados a viver a mediocridade da nossa fé, que não somos condenados a ter medo a cada momento da punição de Deus, mas que, pelo contrário, Deus está chamando a cada um e a cada uma de nós a uma vida de total comunhão com Ele, a uma vida de felicidade, como nos diz o Evangelho de hoje, a uma vida que é possível, porque estes nossos irmãos e irmãs já fizeram este percurso. Para nós, os santos são irmãos mais velhos, que estão nos dando um exemplo, indicando um caminho a seguir. Estão nos dizendo que cada pessoa, seja qual for, em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer lugar, pode se abrir à graça de Deus e viver em comunhão com Deus. E a santidade é isso. A santidade é aceitar de ser filho ou filha de Deus. É aceitar de sermos irmãos e irmãs entre nós. A partir do nosso batismo, Deus colocou em nós como que um sangue de santidade que alimenta a nossa vida e que nos faz santos, se nós o quisermos. Porque este dom de Deus, a sua graça e o seu amor, se for totalmente acolhido e colocado em obra, produz a nossa santidade. Jesus nos chama a uma vida de comunhão com Ele, e a nossa resposta é uma aceitação de viver em comunhão com Ele. A vida de Deus, uma vida de comunhão e uma vida de amor, entra em cada um de nós e forma a nossa santidade. Eis porque muitos santos são santos por causa da sua fé e por causa da sua caridade. Porque acolher a vida divina e viver a vida divina nos coloca em total e profunda comunhão com Deus e com todos aqueles que Deus ama, aos quais Ele se faz próximo, os nossos irmãos e irmãs. Não tem separação entre santidade e caridade. Não tem separação. Vimos recentemente
na liturgia entre amor a Deus e amor ao próximo. Viver em comunhão profunda com Deus significa abrir-nos ao amor a todos os nossos irmãos. Nós fazemos continuamente a experiência de um pecado que divide, de um pecado que coloca uns contra os outros, de um pecado que cria desconfiança de uns contra os outros. A santidade é diferente. A santidade cria comunhão, cria acolhida, cria fraternidade, cria paz. No paraíso não vão ter divisões. Então é isso aqui, esta festa profunda para nós que nos ajuda a reconhecer que a graça de Deus pode nos transformar se nós acolhermos o dom que Ele é para cada um e para cada uma de nós. E assim esta graça de Deus faz de nós pessoas capazes de fazer da nossa realidade uma realidade em que Deus se faz presente com a sua santidade, com a sua força. E cada um de nós se torna um pequeno instrumento desta graça, desta presença, desta força de Deus, força de amor no meio das pessoas, no meio da humanidade, no meio desta nossa história. É isso então, a festa de todos os santos e santas que nos ajuda a entender que não são as coisas que nós podemos fazer, as grandes coisas que nós podemos fazer que constroem a nossa santidade, mas a nossa total confiança em Jesus, no seu amor e na vida que Ele nos oferece. Quantos santos eram pessoas simples? Quantos santos se tornaram santos por ter se feito pobres e despojados de qualquer coisa? Porque é na pequenez, na simplicidade, na humildade que Deus age. Por isso o Evangelho de hoje nos lembra que bem-aventurados são os pobres em espírito, são os mansos, são os humildes, são aqueles que experimentam na vida de hoje a fome e a sede da justiça, porque esperam por um mundo mais próximo da verdade de Deus, mais cheio do amor de Deus e da paz do que vem de Deus. Por isso o Evangelho de hoje nos diz que felizes são aqueles que têm misericórdia e aqueles que procuram a paz. É esta vida. Santidade, de fato, não é construir algo que não existe, mas chegar à santidade significa aceitar de tirar de nós tudo o que cobre, encoberta e esconde a imagem de filho e de filha de Deus que Jesus, a partir do nosso batismo, colocou em todos nós. Todos, todas somos chamados à santidade. Todos podemos ser santos. Aceitaremos de tirar de nós o pecado, o medo, a mediocridade, a desconfiança, o medo dos irmãos, as nossas grandezas, para sermos pequenos nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a nossa grandeza e a nossa santidade. Nós temos a alegria hoje de saber que muitos nossos irmãos e irmãs já conseguiram tudo isso. Deixamos que, de novo, Deus crie a nossa vida, que a cada momento gere em nós filho e filha de Deus de acordo com o seu amor. E a santidade será aquela que guiará a nossa vida e que fará da nossa vida uma vida verdadeira e uma vida feliz. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.